Na tarde desta quarta-feira, piscou uma mensagem no meu WhatsApp. Dizia o seguinte: atenção, vão treinar em 2 períodos na sexta-feira. Acabaram de me dizer. A pessoa entrou em contato comigo para falar isso. Vamos aguardar se nas próximas horas haverá uma mudança de programação no Santos Futebol Clube, né? Se teremos realmente 2 treinos na sexta-feira ou não, né? E o porquê que eu estou falando isso? Porque, no primeiro momento, a sensação que dá é que esta seria uma resposta às críticas feitas não só por mim, mas por muitos outros jornalistas, produtores de conteúdo, influenciadores digitais e a própria torcida, de que ia ter só um dia com treino em 2 períodos e o restante ia ser uma festa, né? Só treino de manhã ou à tarde. Por outro lado, há aqueles que entendem que os 2 treinos na sexta talvez sejam uma necessidade para não perder a tal da programação, porque pode ser que no sábado não tenha treino, porque vai ter um protesto das torcidas organizadas, tem até caravana sendo convocada para aumentar a temperatura, pressionar os jogadores antes do clássico contra o Corinthians, que a gente sabe tem um peso todo especial para a coletividade alvinegra de Vila Belmiro. É um jogo considerado como chave. Ou o Santos vence e melhora, apresenta um futebol melhor e dá uma equilibrada dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, ou só Deus sabe o que vai acontecer, né, em relação à sequência do trabalho realizado por Odair Helma. Mas não é só lá não, né? Os próximos dias eles vão ser marcados por encontros. Espero que não por desencontros, mas encontros que prometem manter a temperatura alta antes do jogo da próxima quarta-feira, tá certo? Então é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, hoje em nome de 1xBet, a 1xBet que agora é patrocinadora do canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes times e grandes ligas do mundo, Barcelona, Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, e que oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é considerado o site de apostas mais confiável do mercado, e não só no futebol, mas também em outras modalidades, outros esportes e também nos esportes eletrônicos, nos chamados e-sports. Então eu vou pedir para você se inscrever na 1xBet fazendo um depósito e usando o meu código promocional, que é canal 10 SAlex 1x, canal 10 SAlex 1x. Você vai colocar lá R$50 e vai ter o dobro usando o meu código, R$100. Tem também aquele bônus de $300. Mostre que você conhece tudo de futebol e tem a chance de ganhar um dinheiro extra na 1xBet. Aliás, hoje eu vou dar umas dicas para vocês aqui com 3 jogos que vão acontecer no próximo sábado. Inclusive um de futsal, tá certo? Mas vamos pela ordem aqui, né? 11 da manhã tem Brasileirão Feminino, Internacional e Ferroviária, né? Um jogo Grená versus Colorado, Inter, a tradição do Inter gaúcho, mas a Ferroviária que tem um time muito forte também no futebol feminino. O jogo é mando do Inter, então vou apostar nas coloradas, né? Apostar no Internacional desta vez. Brasil e Guiné, amistoso internacional, olha só o Brasil, né? Esperando a chegada do Carlo Ancelotti, diz que aguarda, não tem problema, mais um aninho aí, né? Deixa ele no Real Madrid mais um pouco por lá, contra a Guiné, né? Um Brasil aí tocado de forma interina pelo Ramon e aproveitando aí para experimentar alguns jogadores novos, né? Vamos ver Brasil e Guiné. Eu acho que o Brasil vai ganhar esse jogo, né? Esse é meio que, a não ser que aconteça uma hecatombe, mas acho que o Brasil ganha. E tem o futsal, 8h30 da noite, Sport Futuro versus Corinthians. Meus amigos corintianos, não fiquem bravos, mas de forma alguma eu vou apostar no Corinthians, eu vou apostar no Sport Futuro, tá certo? Futsal da Liga Nacional de Futsal 2023, então tá aí minha dica, meu palpite para o Sport Futuro versus Corinthians. Então vai lá na 1xBet e faça a sua aposta, tá certo? Vamos lá.
que eu disse agora há pouco sobre protesto de torcida organizada e treinos. Torcida organizada, isso já está sendo divulgado já faz algum tempo, né? Foi ontem, né? Nesta terça-feira que surgiu essa informação de que as organizadas estariam promovendo, preparando um protesto para o próximo sábado pela manhã no CT Rei Pelé, convocando aí integrantes por redes sociais, promovendo caravanas, com o objetivo de protestar contra a atual fase do Peixe, que já não vence há 8 jogos, né? Recorde para o Rueda, recorde para o Odair Helman, muito tempo sem ganhar um jogo, né? Além de acumular aquelas eliminações, né? Vejo aqui no Diário do Peixe, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Os torcedores vão se concentrar 8h30 da manhã na frente do CT Rei Pelé. Torcida Jovem informou que tem caravana saindo de São Paulo, 6 da manhã, tem valor fechado aqui e tal. Então a torcida usou do diálogo direto com os jogadores, comissão técnica e diretores durante todo esse tempo, com reuniões olho no olho, falando as verdades que precisam ser ouvidas, sem explanação da grande mídia. Quando esse canal de diálogo foi fechado, soubemos impor nosso espaço, conquistando em 54 anos de história ao lado do Santos, nos fazendo ser ouvidos, disse aí o comunicado da torcida jovem. Eu acho que faz parte o torcedor ser ouvido, ele precisa ser ouvido. Muitas vezes o dirigente ele acha que a crítica de rede social ela é uma crítica superficial, algumas até são, é bem verdade, mas outras são bem prudentes, bem procedentes, mas eu acho que o dirigente tem que ter convicção do que faz, o que eu não acho que a diretoria atual do Santos tenha, convicção, porque não tem um projeto esportivo a bem da verdade, né? O Santos tinha uma ideia administrativa para evitar o caos financeiro, mas o completo descaso em relação ao futebol fez com que os problemas financeiros aumentassem. O Santos tem que pegar empréstimo para pagar salário, antecipar cota, vender talentos para tentar contratar agora na próxima janela deste meio de ano. Então, a emenda ficou pior do que o soneto, ficou pior a emenda que o soneto, já dizia a minha avó. Agora, precisa correr atrás do próprio rabo para se resolver, né? E evitar que o pior aconteça no restante do Campeonato Brasileiro. Então a torcida vai protestar, vai fazer barulho, os jogadores têm que ouvir, eles têm que entender, eles têm que botar o pezinho deles na realidade, sair desta bolha onde eles vivem, alguns, né, não todos. Né, tem gente muito dedicada, estou vendo aí, por exemplo, as notícias do Lucas Braga retornando de lesão, pegou esses dias de folga para trabalhar, é um torcedor do Santos de arquibancada, isso também não pode contaminar, digamos assim, a nossa opinião sobre a produção técnica dele. Ele já foi útil em muitos momentos, mas em outros não foi. Mas é um cara que, por exemplo, ninguém pode falar que não tem dedicação. Alguns outros também, outros a gente não tem certeza, né? Então os caras precisam sentir o peso do que é jogar no Santos. Então, com o barulho, sem passar do limite da civilidade, é o que a gente sempre pede. E aí eu até escutei meu amigo Wagner Frederico falando que eles já até anteciparam um papinho, né? Já teve um tete-a-tete de um grupo de representantes das torcidas com o Rueda, né? E fez promessas e tal, né? Mas mesmo assim vai ter o protesto no sábado. Ainda bem que não é na véspera do jogo, porque o jogo é quarta-feira, e acho que na véspera talvez o efeito contrário acontecesse, né? Você desestabilizasse o grupo, mas é bom os caras, né, quando pedirem aquela pizzinha no sábado à noite, né, no domingão e tal, já ir dormir com aquilo na cabeça, né, que a torcida não está feliz com o que está acontecendo. E aí a gente vai sair do âmbito dos treinos e do protesto da torcida para um outro momento. O site do Santos subiu uma matéria. Esse fundo preto aqui do site do Santos é ruim, viu? Bom, enfim, eu não enxergo direito. Subiu neste dia 14 uma ata convocando o Conselho Deliberativo, terá sessão extraordinária na segunda-feira. Sessão extraordinária. 7 da noite, formato híbrido, virtual digital, portanto, né? E além do presencial lá
Rua Princesa Isabel, sem número, primeiro andar, Salão Vidal Sion, 19 horas, segunda convocação 19h30, com metade dos conselheiros, dos membros do conselho, com o fim de apreciar a seguinte ordem do dia. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. B. Comunicações da mesa. C. Apreciação, discussão e votação da redação final do novo regimento interno. Comunicações da mesa. Eu me pergunto, quais seriam as comunicações da mesa? Né? Será que vão anunciar alguma coisa, alguma novidade? O presidente estará presente? Porque conselheiros vão fazer uso da tribuna. E vão falar, vão se inscrever e vão falar. Né? Imagino. E aí, certamente, o que aconteceu nesta semana, no aspecto esportivo de treinamento, ou de pouco treinamento, e os próprios protestos que vão ter acontecido no sábado, talvez pautem algumas falas dos senhores conselheiros, né? Alguns até bastante inteligentes, outros fazem a gente ter a chamada vergonha alheia, né? Tem uns que têm a oportunidade de falar, mas que vão do nada a lugar nenhum. Então eu espero que os mais conscientes realmente possam falar e certamente ali a pressão vai ser maior. Né? Dependendo do que for colocado nesta reunião do Conselho, ao fim, ao término deste encontro, a pressão poderá ser maior, a não ser que lá no momento alguma coisa assim seja revelada, seja anunciada extremamente relevante. Que, claro, muitos vão chamar de cortina de fumaça. Vamos lá, imagine que digam que, olha, isso é sobre a W Torre, né? A Arena, temos uma novidade sobre a QSI e tal, né? Aí vão dizer que é a cortina de fumaça. Mas se não falarem nada disso, uma reunião extraordinária para seguir essa pautinha aqui, leitura e discussão da ata anterior, comunicações da mesa, apreciação, discussão e votação da redação no final do novo regimento interno. Meio fora de propósito uma reunião dessa do Conselho numa data como essa, extraordinária, né? Desculpa se eu estiver falando besteira, tá? Perdão. Mas, de toda forma, é uma chamada tribuna em que nós teremos manifestações. Então, se no sábado o torcedor comum vai se manifestar, aqueles que estão nos bastidores do poder, conselheiros vivem os bastidores do poder. Eles têm acesso ao clube, às contas do clube, à situação política, eles se articulam em grupos, pensando no futuro também. Então vai ter pressão dos dois lados, vai ter a pressão da torcida no sábado, a pressão do conselho na segunda e a própria pressão que os jogadores vão ter que entender e o clube carrega por um resultado, porque se tudo isso acontecesse e o adversário de quarta-feira, com todo respeito, fosse, sei lá, o Cuiabá, tá bem o Cuiabá, tá até tecnicamente melhor que o Corinthians. O negócio é ser um. Como é um clássico contra o Corinthians, aliás, os ingressos estão até à venda já aí para quem for acompanhar o jogo, que é às 8 da noite, a quarta, 8 da noite, é um horário assim espetacular, né? Coisa raríssima. Quarta, 8 da noite. Como é o clássico contra o Corinthians, o peso dessa pressão aumenta assim exponencialmente. Então, eu quero crer que, primeiro, de sábado, a pressão surta um efeito motivador nos jogadores, que eles entendam que o Santos não é um time qualquer, que é um time em que é suave, é gostoso jogar no Santos, porque aqui não tem pressão. Eu espero também que tudo que for dito na reunião do Conselho, algo de positivo possa agregar ao momento do clube. E que o Santos vença no campo na quarta-feira, na finalização dos trabalhos aí da comissão técnica, porque, caso contrário, a nossa vida no Campeonato Brasileiro vai ficar bastante difícil, porque é sempre importante dizer que após o clássico contra o Corinthians, o Santos tem o Flamengo na Vila Belmiro. Não é simples, não é fácil. Aliás, se eu não estiver equivocado, vai ter Flamengo 2 vezes, né? E também tem aquele jogo das sereias à volta, né? E depois tem um amistosinho lá da Sul-Americana e aí tem confrontos diretos. Então, são 2 jogos em casa que o Santos precisa pontuar. Mas precisa pontuar
Na melhor das hipóteses, 6, no mínimo 4 pontos. Se fizer 2 pontos, já é ruim. É ruim. Se fizer nenhum, então, Ave Maria, o negócio complica totalmente. Então, preparem-se, senhores integrantes do clube, dirigentes, profissionais da comissão técnica, jogadores, porque aqui é Santos, tá certo? Santos Futebol Clube. Pressão existe, vocês vão ser cobrados proporcionalmente ao tamanho do lugar onde vocês estão. Vocês, salário atrasou, não sei o quê. Pô, um salário de vocês, mas a gente tem ganhos mais elevados, o nosso carro custa mais caro, a manutenção e tal, não me importa. Deixa o carro em casa e vai trabalhar pega um 99, pega um Uber, alguma coisa, tá bom? E se vira, né? É lógico que não pode atrasar salário de jogador, não estou defendendo isso, pelo amor de Deus, mas é outra realidade, né? Caras milionários aí, salários de 3 dígitos, óbvio que tem um ou outro que tem um salário um pouco menor, menino que está subindo da base que tem uma condição diferente, mas na média estão todos com a vida resolvida. Então se está tudo direitinho, se o campo do CT está bom, se as condições de trabalho estão boas, é para apresentar um pouco mais. No aspecto de vontade, no aspecto de entendimento da realidade e do jogo em si. Isso passa pelo jogador se concentrar mais no que é dito pelo treinador, no treinador se fazer entender um pouco melhor e no jogador consumir futebol na vida deles. Não é só jogar e dar de ombros para tudo que acontece no entorno, né? Não acompanhar o que acontece no mundo da bola. Então eu espero que tudo isso esteja sendo debatido, né? Esteja sendo discutido e que o resultado nós possamos ver na quarta-feira, por volta das 10 da noite, uma vitória para trazer paz. Aliás, uma vitória que seja convincente no aspecto coletivo e tático, para que a gente entenda, olha, treinou esse período aí, não treinou tanto quanto devia, mas funcionou. E aí depois com a promessa de contratações, né, porque a gente nunca sabe qual é o entendimento da diretoria a respeito do que é reforço, o que é contratação, que a sequência da temporada deste semestre seja mais positiva. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Se preparem. A pressão vai ser forte nos próximos dias e espero que vocês estejam preparados para lidar com ela, porque se o pior acontecer, vocês pegam a malinha de vocês e vão embora. E quem fica aqui com a pressão de aguentar um clube numa condição inferior somos nós, santistas, né? Vocês são profissionais, alguns são santistas, a maioria não é. Vocês vão tocar a vida de vocês em qualquer outro lugar, vão continuar rindo de orelha a orelha com salários poupudos e nós vamos continuar aqui sofrendo. Tá bom? Então, por gentileza, tenham inclusive esta decência de pensar em quem está do outro lado, debaixo de sol, de chuva, fazendo sacrifício para acompanhar o Santos Futebol Clube, tá certo? Antes de encerrar, peço para você que está chegando aqui agora ao canal 10 para que se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, que também é importante, like, tá certo? E se você quiser também pode se tornar membro aqui do canal 10. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.